Amados, e através desta mensagem que nós observamos que grande é a nossa responsabilidade nesta terra. Porque temos nós o dever e a obrigação de levarmos a mensagem de paz, de alívio para uma dor. Amados, e Deus, o nosso Pai, nos concedeu não somente esta mensagem, não concedeu somente esta bem-aventurança, mas além de tudo isso, Deus, Ele nos concedeu 2 santos de grande poder, para acompanhar os nossos passos, para acompanhar as nossas jornadas, quando assim sairmos para levar esta mensagem. Porque o objetivo de Deus é proporcionar a salvação a todos os povos. O objetivo de Jesus é se aproximar a cada criatura e dar esta mensagem e conceder a esta criatura muita sabedoria para que não se engane, para que não fique neste mundo de ilusão, mas que reconheça as suas fraquezas, que carregue o seu coração dos dons e virtudes que Deus, o nosso Pai, dispensa às pessoas que o aceitam. E aqui hoje nós estamos de portas abertas para os mansos e humildes de coração. E nós sabemos, amados, que há muitas e muitas pessoas ainda nesta terra de um coração bom, mas elas não se encontram conosco, mas elas precisam um dia se achegar a esta igreja e participar conosco. E para que isso aconteça, além do nosso bom trabalho, das nossas ofertas, nós precisamos viver uma vida correta, uma vida justa, com muito cuidado, para que possamos ser a luz a brilhar neste mundo, para que as pessoas possam nos localizar e vir receber esta mensagem que hoje anunciamos. É necessário que tenhamos muito cuidado com tudo que nós ouvimos e vemos nesses dias atuais, porque o mundo está aí, tentando iludir as pessoas, tentando tirar a paz, tentando tirar o conforto da vida de muitas pessoas e de muitos lares. E do outro lado aqui nós estamos em um caminho estreito, mas em um caminho seguro, onde nós temos, além de uma mensagem, 2 santos de grande poder para apresentarmos às pessoas como uma novidade de vida. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E quando nós falamos em apresentar, não estamos dizendo em falar o nome desses santos, mas de apresentar com a nossa conduta,
pelo nosso viver, no nosso dia a dia, tanto na igreja, em nosso trabalho, pelo caminho por onde passarmos e até mesmo nos nossos estudos. Sermos ali uma luz a brilhar, para que possamos proporcionar esperança a muitos corações, porque, amados, há muitas pessoas nesta terra que estão perdendo a esperança, estão achando que tudo já está perdido, pois dizemos que não. Afirmamos isso, amados irmãos, porque aqui nós temos uma igreja que se encontra sob a orientação do poder de Deus. E nela está presente Cristo, o Salvador da humanidade. Nela está presente a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que vem por muitas vezes, principalmente em nossas reuniões, para abençoar as nossas crianças e principalmente as nossas mães. E abençoar a todo o nosso povo, visitando não somente a sede de nossa igreja, mas outras congregações. E também os lares daqueles que são consagrados e dedicados a Deus e a todos os seus santos. Ela sempre está presente. Amados, precisamos ser um exemplo para todas as pessoas. Mas para que possamos ser exemplos, nós temos que seguir as leis, as regras, a disciplina, a doutrina de nossa igreja. Porque nesta igreja, amados, nela existem regras, leis, doutrina e disciplina. Até porque, se não existisse nada disso, hoje nós não teríamos um povo numeroso igual nós temos. Porque, amados, é bem verdade, e quem mantém a unidade deste povo é o poder do Pai que está sobre nós. Mas se este povo não manter a disciplina, se não manter a doutrina, se não terem ordem, aos poucos vão se separando. E é por isso que muitas vezes nós, pastores, os púlpitos de nossa igreja, a direção sempre está cobrando. Não só cobrando, mas alertando, promovendo uma mensagem para alertar as pessoas. Porque, amados, os dias vão passando, as pessoas vão se acomodando, e quando muitas vezes, quando acordam para a realidade, já estão do outro lado da rua. Mas a mensagem que nós vamos tratar neste momento é sobre o batismo. O batismo nas águas. Primeiramente, vamos esclarecer o significado e o valor do batismo para os filhos de Deus, pois esses devem provar a sua fé, a sua fidelidade através do seu bom testemunho. Como lhes falei, temos que dar bons testemunhos para que as pessoas passem a acreditar no que nós estamos anunciando. Caso contrário, sendo sempre sua vida consagrada ao Pai, vivendo, pois, separados, no seu reino, com toda a honradez e santidade, separados, portanto, do mundo pecador. Ora, sendo vivificados e alimentados espiritualmente, pelas virtudes e o poder do Espírito Santo de Deus, e para se manterem unidos ao Pai, a Jesus, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, e a Maria Santíssima,
precisam ser realmente consagrados. Devem, por conseguinte, viver para Deus e não para o pecado, seguindo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, que disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amados, Jesus refere ao alimento, mas este alimento, ele é espiritual. E qual é o alimento espiritual que Jesus nos oferece nesses dias? Amados, o alimento oferecido por Jesus é chegado até nós por intermédio de nossa igreja, por intermédio de nossas reuniões, onde aqui nós apresentamos as leis, os mandamentos e as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem o aceitar com fé e devoção, passam a ser alimentados por Cristo. E aos poucos vão crescendo na fé, vão se multiplicando, porque receberam os dons de Cristo, os dons do amor, da fé, da perseverança e também da caridade. E assim vão proporcionando dias melhores para si, para o seu espírito e para aqueles que estão ao seu derredor. Por isso, amados, que hoje, principalmente em nossa igreja, em muitos lugares, nós encontramos pessoas que sentimos muito à vontade de estar ao seu lado. Porque essas pessoas, elas têm esses dons, essas virtudes. São pessoas que se alimentam de Cristo, que se alimentam do seu ensinamento, da sua doutrina e vivem para Cristo, proporcionando o bem a todas as pessoas. Um exemplo muito claro, o nosso santo e querido irmão Aldo. Uma pessoa que se alimentava espiritualmente de Cristo, porque ele só proporcionava o bem às pessoas. Recebeu todos os dons de Cristo para proporcionar a muitos a bem-aventurança. E foram anos de vida que o santo irmão Aldo levou, onde nós gostávamos de estar ao seu lado, porque sentíamos muita paz, muita felicidade. Ele nos proporcionava muito amor em nosso coração. E hoje, não podemos ser diferente. Não que queremos ter o poder que o santo irmão Aldo tem. Não é isso. Mas queremos ter essas qualidades que ele recebeu de Jesus, que ele se alimentava de Jesus e da nossa santa e querida avó Rosa. E quem se alimenta desses santos poderosos, quem se alimenta de Cristo, aceita os ensinos de nossa igreja. Os atos que aqui nós anunciamos, onde este ano, no mês de maio, nós teremos a oportunidade das pessoas se batizarem. Onde ali irão fazer um voto de fidelidade, de confiança a Deus. E este ato é de grande valor, até porque fomos ensinados, e o irmão Aldo nos revelou isso, que em todos os batismos, Deus, o nosso Pai, aproxima o seu trono a esta terra,
para nos contemplar, para ver a fidelidade dos batizados, dos batizando, daqueles que irão fazer aquele voto naquele momento. Mas, amados, reuniões anteriores, semelhante a esta, a direção de nossa igreja nos proporciona com o objetivo de nos preparar para que possamos receber primeiramente o batismo do Espírito Santo de Deus. Amados, se falam nos dias de hoje sobre o primeiro amor. Isso muitas vezes é cobrado. Cadê o primeiro amor? Que voltem ao primeiro amor. E qual é este primeiro amor, irmãos, que tanto falamos à igreja? Este primeiro amor é o batismo do Espírito Santo. Quando lá no passado tomamos uma decisão em nossas vidas, onde lá nós vivíamos em momentos difíceis de sofrimento, nós fizemos um voto para Deus, que queríamos mudar de vida. E naquele momento daquele voto, então nós recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus. E adentramos as reuniões apostólicas. Os irmãos se lembram, principalmente aqueles que vieram há muitos anos atrás, que momento prazeroso, quando adentramos a esta igreja, ouvimos os hinos, as mensagens apostólicas, transmitido pelo nosso irmão Aldo, pela missionária Odete, pelo bispo, mensagens que nos fez sorrir dentro, no coração e na alma. Que alegria muito grande. Gostávamos de chegar cedo em nossas reuniões. Gostávamos de ajudar todas as pessoas, o ministério apostólico, obreiros, diaconisas, com muito fervor, com muita fé, com muita confiança. Que alegria imensa. Ao findar as reuniões, voltávamos para os nossos lares, andávamos quilômetros, dias, cantando, felizes, porque tivemos uma oportunidade de estarmos na casa de Deus e sentimos um contentamento, e muitas vezes nem conseguimos explicar. Aquele contentamento é a unção do Espírito Santo de Deus que recebemos. Mas, amados irmãos, muitas vezes com o passar do tempo, vamos esquecendo, vamos criando dúvida, muitas vezes em nossa mente, em nosso coração, no nosso espírito, e vamos deixando de lado a nossa igreja. Não sentimos mais aquele contentamento que sentíamos antes. Mas o porquê disso? Os santos perderam o poder? Lhes digo que não. Mas muitas vezes a falha está em nós, porque a unção do batismo do Espírito Santo nós perdemos, deixamos de lado, valorizamos outras coisas, muitas vezes coisas materiais, e deixamos o lado espiritual de nossa igreja e também de nossa vida. E muitas vezes não conseguimos enxergar o que nós enxergávamos antes, e muitas vezes nós criticamos e fazemos até certos comentários errados em se tratando da obra de Deus e de nossa igreja. Mas, amados, tudo isso é o pecado que muitas vezes nos proporciona dúvidas, fraqueza em nosso espírito. Mas, amados, todos aqueles que com sabedoria sabem guardar este primeiro amor, sabem guardar esta unção do Espírito Santo de Deus,
cada vez que adentra a este templo, consegue enxergar a nossa igreja com um olhar diferente. Os nossos hinos, apresentações que foram feitas nos dias de hoje, hinos antigos do início de nossa igreja, belos hinos que nos recorda o passado. E eu tenho a plena certeza que nos faz viver um momento de glória, um momento de esplendor e também de resgatar, irmãos, toda a unção que recebemos quando aqui conhecemos a nossa igreja e tomamos uma decisão de servirmos a Deus com perfeição e com justiça. Mas, irmãos, também precisamos passar pelo batismo nas águas, e é isso que a mensagem está nos falando. Portanto, pela doutrina e conforme a vontade e a justiça divina, os verdadeiros filhos de Deus precisam deixar de todos os sentimentos maus e os costumes que não são bons, inconvenientes e pecaminosos, quais mancham a alma, a fim de viverem em santidade, já que passam a viver só para o Pai no seu reino, e o mesmo que não existir mais para o pecado. Então se diz que morre para o mundo e deixa de andar em trevas e de fazer a vontade do poder do mal no mundo, para fazer somente a de nosso Deus vivo. Irmãos, o batismo nas águas representa uma publicação de fé por parte de todos aqueles que antes recebem o batismo do Espírito Santo, aceitando com muito amor e com muita alegria em vossos corações, então passam pelo batismo nas águas, dando ali então o seu aval, que estão dispostos a seguir a nossa igreja, de agregar conhecimento, de se prepararem a cada dia mais, de abrirem o seu coração, buscando entendimento para que compreendam as leis de nossa igreja, que são leis vindas por intermédio da Santa Voz Rosa e do nosso Senhor Jesus Cristo. Leis que garantem a estabilidade espiritual de todos nós. Leis que garantem a estabilidade de nossa igreja. Leis que irá nos conceder a nossa vitória. Mas, amados, não pensem que isso é fácil. Não pensem assim. Amados, porque do outro lado, o poder do mal se encarrega de nos prejudicar. E sobre nós, lança as lutas, lança as dúvidas, lança os problemas, para que venhamos ficar parados no tempo. Então o momento é oportuno, irmãos, principalmente para aqueles que já são batizados, para que façam novamente o seu voto que fizeram anos atrás, se apegando a cada dia mais à Santa Voz Rosa. Se tem alguma dificuldade, se tem alguma dúvida, não tenham medo. Pelo contrário, se enchem de coragem e através das suas orações, falem com a Santa Voz Rosa, falem com Jesus, sempre estejam presentes em nossas reuniões, porque é aqui no Tabernáculo Santo de Deus, que Ele envia as suas autoridades, os anjos de grande poder, para virem estarem conosco. Nós não temos este poder de contemplar, mas, irmãos,
tenham a plena certeza, tenha esta fé, principalmente para esta reunião e para todo o povo de Deus, principalmente para os apostólicos. Nesta noite, Deus enviou os seus santos de autoridade para conhecer um pouco mais de nossa vida, para conhecer dos nossos projetos. Então se apeguem a Jesus, falem com Jesus por intermédio das suas orações. Porque, amados, Jesus, Ele nos deseja o de melhor. E foi por isso que Ele formou esta igreja. Foi por isso que Ele nos deu a Santa Avó Rosa e também o Santo Irmão Aldo. E Deus almeja a nossa vitória. Os batizandos devem estar bem preparados e já em obediência, de maneira que sejam batizados com fé, para que fiquem nas águas tais sentimentos maus e também fiquem livres do pecado original. Assim sendo, Jesus nos ensinou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que aqueles que porventura pecaram, quando forem julgados, nada sofrerão, porquanto o batismo para trás, tudo se acabou. Por isso que falamos de uma nova vida. Porque após recebermos o batismo do Espírito Santo, sentindo toda esta alegria, toda esta boa vontade de seguir a Deus e os seus santos, passamos pelo batismo nas águas. E ali então, deixamos todo o nosso passado. Deus apaga, esquece todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Mas, amados irmãos, quando feito com muita fé este santo batismo, nós recebemos conhecimento para sabermos mais em relação à doutrina e à disciplina de nossa igreja, e o objetivo disso é que possamos crescer na fé. Então o nosso passado é esquecido, e aí começamos uma nova vida, uma novidade de vida. É uma nova oportunidade que Deus concede aos fiéis através de nossa igreja. Portanto, aqueles que ainda não se submeteram ao batismo e já estão seguindo a nossa igreja, pensem bem no valor do batismo. Receberam o batismo do Espírito Santo, já estão dispostos em seguir Deus e os seus santos? Passem pelo batismo nas águas, dando, portanto, a sua publicação de fé perante a igreja e principalmente ao Pai, o Todo-Poderoso Deus. Assim sendo, Jesus aí está esclarecido, por conseguinte, o significado e o valor do batismo com um ato de fé e de justiça, e que faz parte do juízo de Deus. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E como nascer de novo? E aí Jesus então explica a Nicodemos. Ou digo melhor, Nicodemos então indaga a Jesus, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde com muita sabedoria: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Com isso, Jesus pregou o nascimento do Espírito e o batismo nas águas. O do Espírito dá-se quando o homem contrito de coração, arrependido, converte-se à verdadeira fé. E como ensinamos nesta obra,
entrega-se a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pois ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo. E este lhe dá vida à alma, pois deixa no seu espírito a vida, que é uma sublime virtude do Espírito de Deus. E ao nascer da água, se dá no ato do batismo por imersão no reino de Deus. Este é um sacramento instituído por Deus, para que os seus filhos cumpram sua justiça e confirmem sua fé e testifiquem haver deixado do mundo e de todo o pecado, a fim de viverem no reino de Deus, em obediência ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao profeta Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Nosso Senhor Jesus também foi batizado, entretanto, no seu caso não houve batismo de arrependimento. No seu caso, de arrependimento, porquanto era santíssimo e não tinha do que se arrepender. Mas declarou que lhe convinha cumprir a justiça. Isto porque precisava ser batizado para instituir o sacramento do batismo e incluí-lo na sua doutrina com o seu próprio exemplo. Eis que viveu e que pregou, fazendo sempre a vontade do Pai. Também, nesta igreja, primeiramente os convertidos deixam dos seus pecados e santificam-se pela obediência à disciplina, que a conforme a doutrina e sob a graça santificadora de Jesus, do Espírito Consolador e do seu sucessor, o irmão Aldo. Por conseguinte, são preparados e santificados a fim de que sejam consagrados a Deus e possam receber o batismo. E segundo a vontade do Pai, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos prepararam para este sacramento, com mensagem e ensinos edificantes e de fé, esclarecendo o valor deste sacramento. E o batismo é realizado num só dia, na data marcada para o dia 4 de maio. Mas os batizandos ficam conosco alguns dias, pois durante esta semana realizamos reuniões matutinas e outras à noite, para os ensinos da doutrina e disciplina, inclusive uma festa com apresentação de hinos e músicas da Igreja Apostólica e no domingo a realização da Santa Comunhão. Todo este programa é realizado sob proteção de Deus, pois contamos com a presença do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de inúmeros santos e anjos dos céus, além da direção sábia do Consolador, para nos ungir e inspirar, consolar e guiar. E com isso, centenas e centenas de pessoas permanecem em paz, num só Espírito e, portanto, em perfeita ordem e harmonia, recebendo constantemente as virtudes do Espírito Santo. Dizemos assim porque, na verdade, como nos ensinou a Santa Avó Rosa, a presença de todo este poder de Deus é para santificar ainda mais o nosso povo. Portanto, eis a importância de participarmos, principalmente das reuniões que antecedem o Santo Batismo, porque são reuniões preparatórias, onde os convertidos, com boa vontade, após receber a unção do Espírito Santo de Deus, recebem mais preparo para se submeterem ao batismo nas águas. E no ato do batismo, os batizandos recebem mais uma unção do Espírito Santo, que é a confirmação da qualidade de filhos de Deus, a qual fortalece sua alma, de modo que se tornam mais puros e fortes de espírito, para poderem vencer e evitar o pecado. Por isso que o batismo no reino de Deus, ou seja, nesta Santa Igreja Apostólica, é um ato de fé e de justiça. Portanto, está aí, amados irmãos, a mensagem